Hebreus capítulo 10, versículo 25. Quem achou, diga amém. Quem não achou, EBD. Amém. Diz assim a palavra de Deus: não abandono a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Amém? Luiz, o tema é admoestação necessária, ou correção necessária, ou exortação necessária. Por que a gente fala sobre admoestação necessária? Me responde uma coisa aqui. Quem gosta de ser corrigido, levanta a mão. Tem prazer. Ai, aleluia, estou sendo corrigido. Eu duvido que tem um aqui que goste. Nem eu gosto. Fala a verdade. Mas é necessário. É necessário. Vamos supor os filhos. Faz coisa errada. Deixa por assim mesmo? Não, você vai lá e corrige. Amém? Que criança que fala aleluia, obrigado Senhor, você está me corrigindo. É gostoso? Não é, gente. Mas é algo necessário, de suma importância para a vida do cristão. É primordial, meus irmãos, nós sermos admoestados pelo Senhor. É importantíssimo, porque essa admoestação vai fazer toda a diferença na nossa caminhada. É interessante porque quando fala aqui nesse texto, ele fala: não abandona a nossa congregação, como é o costume de alguns. Olha que interessante. Antes, exortando-nos uns aos outros, e tanto mais, à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Que dia é esse, irmãos? É o dia glorioso do Senhor, meus irmãos. A palavra de Deus sempre nos fala que Cristo está voltando. Quando nós olhamos para o que tem acontecido na sociedade, observamos que a palavra de Deus tem se cumprido. Que a palavra de Deus, ela está sendo realizada, ela está acontecendo. E quanto mais nós observamos, quanto mais nós olhamos, vemos que o grande dia está chegando. O dia que as trombetas vão soar. O dia que nós seremos chamados. Mas é interessante porque antes disso, existe a comunhão entre os irmãos. Existe a congregação da família de Deus. Você que está nos visitando hoje, talvez você faz parte de uma outra igreja. Você congrega com outras pessoas. Mas o mais importante, que não é igreja que vai para o céu, meu irmão. São aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Independente de igreja, independente de placa de igreja, somos uma família, a família de Deus. E essa família de Deus, você já parou para pensar na funcionalidade de uma família? É sempre 100%? Sempre dá tudo certo?
está ok? Sempre estamos ali, mil maravilhas? Nem sempre. E quando nós olhamos para a família de Deus, também é a mesma coisa. E quando aqui nesse texto fala sobre admoestar um ao outro, fala de nós comungarmos, irmãos, com os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas limitações, e entender que um precisa do outro. Uma coisa é fato: todos nós somos falhos. Todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da misericórdia de Deus todos os dias. Isso está em nós. Isso está na nossa vida. Porque somos humanos. Todo ser humano, meu irmão, é limitado. Todo ser humano, ele tem falhas, ele tem erros. Mas quando nós congregamos e partilhamos da mesma fé, devemos entender, meus irmãos, que todos somos falhos. Não existe um melhor do que o outro. Porque quando nós colocamos esse parâmetro, criamos uma divisão entre o povo de Deus. Quando colocamos parâmetros de ali é melhor ou aqui é melhor, dividimos o povo de Deus. E dentro de uma igreja é assim também. O problema é que ser corrigido, o problema é que ser admoestado, o problema é que ser exortado não é a melhor coisa do mundo. Mas é a coisa mais necessária que existe. Olha que interessante o que a palavra de Deus nos diz. Num texto, fala assim, Provérbios 3:12. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Você está sendo corrigido? Você está sendo exortado? Você está sendo admoestado? É porque Deus te ama. E quando nós falamos, meus irmãos, de admoestação, de exortação uns com os outros, é sinal de amor. Não é de guerra, não é de intriga. Não é de panelinha. É sinal de amor. E é isso que muitas pessoas não entendem. Deus nos corrige, meus irmãos, porque Ele nos ama. É gostoso, Lucas, corrigir a Bia e a Ana. Chegar na Ana assim, Ana, não é a coisa mais prazerosa do mundo, gente. Corrigir filho é gostoso? Dar chinelada? Tem hora que... Filho é bênção, irmão. Aleluia. É gostoso? Irmãos, eu sei que não é. O meu querido Isaac, pensa numa figuraça. Aquele é uma figura. Ele sacou a parada. Sabe, ele conseguiu detectar ali aonde ele atinge. Você vai corrigir. Aí você está ali preparado, né? Agora eu te pego. Aí ele olha para você, pastor, e fala assim: você é tão lindo. Irmão, quebra. Te desmonta. E com aquela cara, né? Rapaz, te quebra, te desmonta. Não é gostoso, irmãos, nós corrigirmos os filhos. Mas é necessário.
Se não corrigirmos os filhos, eles crescem sem um padrão de vida, sem referência dentro de casa. Eu costumo buscar o Davi todos os dias na escola. E aí eu fico ali na frente, até a Ju, esses dias atrás se encontramos lá na frente da escola. E eu fico observando aquela molecada. Meu Deus do céu, que geração é essa? Pensa numa geração que está perdida. Não tem referência nenhuma de educação, de moral, de nada. Nada. Nós precisamos corrigir, meus irmãos, os nossos filhos. Precisamos exortar os nossos filhos. E quando nós falamos de igreja, a palavra de Deus nos diz aqui que é necessário que nós nos admoestamos uns aos outros. Não é ficar apontando o dedo no rosto do irmão e falar, é você! Não é isso. A palavra de Deus fala que nós devemos nos exortar uns aos outros com amor. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 12, versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Não é mesmo. Não é gostoso. Mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Ser exortado, ser corrigido, não é prazeroso. É triste. Porque ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta. Mas o interessante é que aqui fala, mais tarde, porém. Então, nós entendemos que existe um período, existe um tempo para todas as coisas da nossa vida. Há tempo de sermos exortados, mas há tempo, meu irmão, que vai gerar fruto aquela exortação. Vai gerar um fruto de justiça e paz para aqueles que foram exercitados. Meus queridos, eu sei que nós temos o nosso modo de viver. Cada um aqui foi educado de um jeito. Cada um aqui, dentro da sua família, dentro do seu contexto familiar, foi educado de um jeito. Cada um aqui tem as suas diretrizes para a vida. Tem os seus princípios. Todos nós temos. Cada um de nós temos. Aprendemos ali no nosso convívio familiar. E isso é importante. É importante porque nós temos um rumo. É importante porque nós começamos a compreender a viver em sociedade. Por exemplo, que princípio ou será que existe? Quer dizer, hoje em dia é meio complicado até falar isso, viu, irmão? Porque vai saber, né? Tem família que tem a diretriz, é legal roubar. É da hora roubar. Hoje em dia é meio complicado se falar isso, né? Porque o mundo do jeito que tá, irmão, é complicado. É legal você fazer tal coisa. É ali, meus irmãos, que temos ali uma diretriz para a nossa vida. E é ali que começamos a compreender a viver em sociedade. E dentro de uma igreja, irmão, é a mesma coisa. Paulo, ele compara a igreja de Cristo como um corpo. Eu já falei aqui uma vez, vou falar novamente. Você já viu na rua? Já viu o Zé na rua lá andando um pé sozinho? Se ver, irmão, repreende.
repreende que é demônio. Você já viu uma cabeça andando sozinha? Quer dizer, andando ela precisaria de pé, né? Rolando sozinha. Nossa, uma cabeça com pé. Nossa, agora a visão foi... A mente, criativa. Você já viu uma perna falando assim para o corpo: hoje eu não quero ir para a esquerda, eu vou para a direita. E sai sozinha do corpo, sai andando. Você não vai ver esse negócio não, irmão. Que você vê, olha, ora bastante, viu? Clama o sangue de Jesus. Meus queridos, quando Paulo ele compara a igreja como um corpo, ele está falando da unidade da igreja. Que todos somos membros uns dos outros. Quer ver um negócio interessante? Alguém um dia inventou um negócio chamado rodapé. Um negócio maravilhoso. Feito para acertar o seu dedinho mindinho do pé. Ele foi feito para isso, irmão. Não foi feito mais para nada. Ele foi feito para acertar o mindinho do seu pé, irmão. Você já bateu com gosto o dedinho no rodapé? Ou num pé de mesa? Essas coisas foi feito para isso, irmão. É só para atingir o dedo dos outros. Não foi feito mais para nada. Que dor dos infernos, irmão. Dói demais. O seu corpo todo sente. Irmãos, quando Paulo fala e compara a igreja como um corpo, ele está falando de unidade. Que um precisa do outro. Um está ligado indiretamente, na verdade, diretamente um com o outro. A igreja não é feita só de pastores. A igreja não é feita somente de diáconos. A igreja não é feita somente de presbíteros. A igreja não é feita somente de tesoureiros. A igreja não é feita somente de levitas. Imagina todo mundo levita. Vamos subir para o púlpito. Aí vem todo mundo para cá. Haja púlpito, né? Tem que estender aqui bastante. Irmãos, a igreja é feita de vários membros. E todos, quando Paulo faz essa comparação, ele está falando da importância de cada membro no corpo de Cristo. Você é importante para o Senhor. Você que troca água. Você que limpa a igreja. Você que ministra a palavra. Você que arruma as cadeiras. Ou você que frequenta a igreja, você é importante para Deus. Eu sei que muitas pessoas menosprezam o seu valor. Eu sei que infelizmente existem pessoas que menosprezam o valor da outra. Mas saiba, no nome de Jesus, que você é importante para Deus. Isso é o corpo de Cristo. A Bíblia ela é interessante e ela fala algumas coisas sobre a admoestação, porque nós estamos vivendo aqui um tempo meio complicado. Como nós lemos aqui em Hebreus 10, 25, ele fala sobre admoestar um ao outro, porque o grande dia está prestes a chegar. E quando nós olhamos, meus irmãos, para a palavra de Deus, podemos observar, eu não sei se eu vou conseguir falar todos, mas 3 pontos importantes para esses últimos dias que estamos vivendo aqui. O primeiro dele, meu irmão, é que a Bíblia relata sobre o amor que se esfriaria. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Muito obrigado, Varol. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Versículo 12. Diz assim a palavra de Deus, esse Mateus capítulo 24, Jesus relata sobre algumas coisas que iriam acontecer.
E no versículo 12 ele fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quem tem assistido televisão aí, irmão? Menos novela, hein? Pelo amor de Deus, hein? Sangue de Jesus. O crente não assiste novela não, irmão. Pelo amor de Deus. Você assiste os noticiários? Você está vendo o que está acontecendo no mundo? Você está vendo o que está acontecendo na nossa sociedade? Você está vendo que... Eu não preciso nem falar de política, irmão. Né? Que dá até um certo nojo. Mas olha o que está acontecendo, meus irmãos, no nosso mundo. Olha o que está acontecendo ao nosso redor. A iniquidade do povo, meu irmão, está chegando ao céu. E a palavra de Deus nos diz que nesse período, o amor de muitos se esfriaria. Falta amor, meus irmãos. Falta empatia com as pessoas. Falta entender que a pessoa que está do teu lado é falha, é pecador igual a você. Falta amor na nossa vida. Falta entendermos que nós somos limitados e que somos falhos. E o problema é que muitas das vezes as pessoas se colocam num nível, num patamar de espiritualidade inalcançável. Sabe aquele tipo de pessoa que arrota a santidade? Irmãos, isso é um perigo. Todos nós, irmãos, somos falhos, somos pecadores. O que falta para nós é entendermos que as pessoas precisam de ajuda. O que falta para nós é entendermos que o irmão que está do nosso lado precisa do nosso apoio. O que falta para nós é entendermos que o irmão que está à nossa direita precisa da nossa oração, precisa do nosso consolo, precisa da nossa ajuda, precisa de ser ouvido. E muitas das vezes nem ouvimos as pessoas. Não colocamos o ombro para a pessoa chorar no nosso ombro. Irmão Sérgio, por enquanto, o lado direito ainda não. Junião também aqui, ó. O esquerdo está meio avariado. Mas tem o direito. Falta isso para nós, irmãos. Falta isso para a igreja de Cristo. Estamos vivendo tempos tenebrosos, aonde a iniquidade, meu irmão, tem falado muito alto. Falta para nós amor. E é interessante isso, porque quando nós falamos de amor, quando você liga a televisão, ou você entra nas suas redes sociais, seja Facebook, Instagram, Snapchat, sei lá, Twitter, o que você tiver aí pela frente, você vai pensando aí. O que mais as pessoas colocam nessas coisas são tempos de felicidade, né? Vai comer alguma coisa diferente, pá! No prato. Não estou falando que isso é errado, né? Amém? Você faz com a sua rede social o que você quiser, irmão. Pelo amor de Jesus. Você está causando inveja na gente de querer comer aquilo lá também. Brincadeira. Convida o pastor para a próxima, né, pastor? Eu acho engraçado esse negócio de rede social. Eu lembro uma vez que eu conheci um casal que vivia colocando fotos nas suas redes sociais. E você falava que era o casal perfeito. Um dia eu comentei com uma pessoa do casal. Falei, rapaz, você não sabe nem da metade. Você não sabe o que acontece com eles. Irmãos, a gente está vivendo esse tempo. O tempo de compartilhamento, de curtidas, de likes.
Esses dias atrás a gente estava passando aqui no centro de Paulínia e tinha acho que uma viatura da Polícia Militar passando. Os meus filhos gostam muito. Aí o Isaac fez joinha pro cara, pro policial, e o policial fez joinha para ele. Aí ele falou assim: olha, ele me deu um like. Você viu? Me deu um like. Eu falei: ai, Jesus, esse menino me quebra. Esse menino me trinca. A gente está vivendo esse tempo, irmão, aonde o real não é mais real, aonde o virtual se tornou real. Falta amor, irmãos. Falta empatia. Falta entendermos que um precisa do outro. Que todos nós somos importantes para Deus. Não existe, meu irmão, não existe diferenciação para o Senhor, para a salvação. Todos nós somos importantes para Deus. Deus tem um chamado para uma tal coisa. Deus tem um chamado para outro, para uma determinada área, e assim vai. Mas todos são importantes para Deus. E quando nós falamos de amor, é interessante porque quando nós olhamos para a sociedade, o que mais se fala é de amor, de aceitação. E a gente está vivendo um tempo meio tenebroso, onde se fala muito de amor, mas se vive pouco amor. Onde se prega muito amor, mas na real não vive amor. Ali em 1 Coríntios capítulo 13, eu não vou ler para vocês, mas ali descreve o amor de Deus. Mesmo que eu mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, e assim começa o texto. E é interessante que quando Paulo ele chega em alguns determinados pontos, ele fala de uma importância maravilhosa sobre o amor. Ele começa a fazer algumas comparações maravilhosas. Do que adiantaria eu entregar o meu corpo a ser queimado, se não tiver amor? De nada valerá. Você já entregou o seu corpo para ser queimado por alguém, irmão? Quem já queimou o dedo aqui? Aleluia, Jeová. Moto, rapaz, já queimou, né, Gui? Bastante já. Escapamento da moto, aleluia, Jeová. Fica ali o emblema, né, da Honda na sua perna ali, ó. Rapaz, eu já torrei bastante a perna ali já. Olha que comparação que Paulo está fazendo. Do que adiantaria eu entregar o meu corpo a ser queimado, se não tiver amor? De nada vai valer. Falta amor, irmãos. Falta amor para a humanidade. E isso tem afetado a igreja do Senhor. Aonde as pessoas não entendem. Olha o que a palavra de Deus diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. 1 João 3,16. Olha que interessante. Cristo nos amou, amém? Aonde foi demonstrado o amor de Cristo? Na cruz do Calvário. Ali ele foi crucificado por amor à nossa vida. Mas precisou que ele fizesse algo. Não somente amar por palavras, não somente amar por aquilo que ele falava, mas ele se entregou. Amor precisa de entrega. Precisa de sacrifício. Irmãos, a gente vê o que mais nós vemos na humanidade hoje. É um amor somente de palavras, sem atitudes.
ama a Deus aqui, levanta a mão. Eu também acredito em você. Porque eu também amo a Deus. Eu sempre falo para as pessoas que quando nós temos que subir aqui ao púlpito e falar de Deus, eu sinto um temor e um tremor tremendo. Mas eu sei que eu sou falho. Eu sei que eu sou pecador. Que erro. E é aí que eu vejo o amor de Deus. Porque como você consegue explicar uma pessoa falha, limitada, que é o ser humano, pecador, e ainda assim Deus usar para falar? É aí que você vê o amor de Deus. Mas, meus irmãos, depende de nós também nos entregarmos para os irmãos. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa em favor dos irmãos. Falta amor. A outra coisa que eu vejo que tem implicado bastante nos tempos de hoje, quando nós falamos sobre exortar uns aos outros com amor, é que a gente está vivendo um tempo, e é uma coisa que eu converso muito com o pastor Ricardo, com algumas pessoas também, é sobre a palavra de Deus. O falso ensino da palavra. A gente está vivendo um tempo, irmão, que quando você olha para alguns ensinamentos bíblicos, me dá um certo calafrio, uma certa repulsa. Infelizmente, a gente tem colhido os frutos de uma deturpação da palavra ao longo dos anos. E aqueles que se esmeram em falar a palavra real do Evangelho, têm pagado um preço muito caro. Existe um negócio chamado Evangelho da Prosperidade. Aleluia. Que é onde vende facilidades para as pessoas. Aonde que vem de ser algo muito fácil. Você não precisa orar tanto. Você não precisa jejuar tanto. Você não precisa ir tanto para a igreja. É só fazer o voto. Que os seus problemas acabaram. O falso ensino da palavra, irmãos, tem sido algo no nosso tempo muito difícil. Quantos irmãos aqui já viram na entrada da igreja aqui um cartaz que tem ali sobre a construção do templo, para a construção? Você já parou para olhar aquele cartaz ali? Quem já parou para olhar aquele cartaz? Quando você analisa aquilo ali, irmão, seja muito sincero comigo, não te dá uma tristeza? Sabe por quê? Se nós tivéssemos se dobrado ao Evangelho da Prosperidade, já teríamos cumprido uns 3 daquele ali. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu sinto tristeza, irmão, sinceramente. Estou sendo muito sincero com vocês. Sabe por quê? Não é por fulano, não é por ciclano. É por Deus. É gratidão a Deus. Devemos ser gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos feito. Você já recebeu uma bênção de Deus? Você já foi abençoado pelo Senhor? Seja grato ao Senhor. Com a sua vida. Com as suas atitudes. Amor à obra. E o ensino correto da palavra. Diante de Deus, o pastor Ricardo e a pastora Silvia, que receberam a missão da igreja, são as pessoas que Deus colocou
diante do trabalho. E desde o início sempre foram corretos com a posição que Deus deu para eles. Estou certo, pastora? Sempre se manteram naquilo, no propósito que Deus colocou no coração deles. Meus irmãos, não somos uma igreja perfeita. Não somos. Se fosse perfeito, nós estávamos no céu. Aleluia. Mas não é uma igreja perfeita. Mas uma coisa eu falo para você diante de Deus: sempre se manteram firmes no propósito que Deus colocou no coração deles. Sempre. Nós devemos ser gratos a Deus, meus irmãos. E gratos, nós não demonstramos a gratidão somente por palavras. Não demonstramos a nossa gratidão somente por aquilo que falamos. Demonstramos a nossa gratidão a Deus pelas nossas atitudes. Quando eu falei aqui, se você ama a Deus, eu tenho certeza absoluta que você falou do fundo do seu coração. Mas você não pode deixar, meu irmão, somente na palavra. Se você ama a Deus, você ama a casa de Deus. Amém? Eu amo a Paula, mas não gosto de ir na casa dela. Eu amo a Maria, mas não gosto de ir na casa dela. Eu amo a Verinha 2 e a Verinha 1. Eu amo as Verinhas, mas não gosto na casa delas. Tem ligação isso, irmão? Seja sincero, não encaixa. Não é aquela pecinha do Lego. Quando você compra o Lego original e o Lego meio farceta, eles não vão se encaixar direito, irmão. É isso. Quem sabia aqui que tem culto de quinta-feira na igreja? Levanta a mão. Bom. Quem sabia aqui que tem EBD todo domingo aqui? Levanta a mão. Bom. Não preciso nem dizer mais nada, né, irmão? O seu amor a Deus tem que ser demonstrado com atitudes e não somente por palavras. Aqui nós preservamos falar a palavra de Deus. Aqui é ensinado a palavra de Deus. E o problema é isso aqui. Olha que interessante, Paulo fala que chegará o tempo em que as pessoas se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Está ali em 2 Timóteo, capítulo 4. E é interessante isso porque ele fala sobre as suas cobiças. Não fala da cobiça do irmão. As suas próprias cobiças. Irmãos, eu sei que todo mundo aqui tem ambição. Amém? Eu sei. Ou você trabalha à toa só para passar o tempo? Você trabalha para passar o tempo, Sérgio? Você trabalha só para passar o tempo, Bianca? Nossa, hoje eu tô, deixa eu ver. Não tem nada que fazer, eu vou trabalhar hoje. Hein, pastor? Você ia dar aula lá para passar o tempo, pastor? Jamais. Irmãos, nós trabalhamos porque temos ambições. Nós queremos conquistar as nossas coisas. Isso não é errado. Você querer conquistar a sua casa, você querer dar o bom e o melhor para os seus filhos, isso é bom, isso é saudável. Ambição. O problema é que a ambição do mundo tem entrado nas igrejas, aonde que o melhor é aqueles testemunhos assim, né? Depois que eu participei do tal negócio, não preciso falar o nome, tá? Eu hoje tenho uma empresa com 3.000 funcionários. Tenho uma casa com 50 banheiros. A mulherada repreende no nome de Jesus aí. A mulherada repreende, pastor, 50 banheiros.
Olha lá, a outra já falou ali, ó, vai ter que ter empregada. E o duro que esse tipo de situação chama os olhos. Brilha, né? É um negócio fascinante, cara. Falei, caramba, mano. Eu trabalho tantos anos e não consigo meio banheiro. Eu não consigo nem terminar o meu banheiro, eu não consigo, meu Deus do céu. Tem uma porta sanfonada que não fecha. Aleluia, Jeová. Ó Deus falando aí, ó, daquela área ali, ó. Ai, meu Deus. Eu nem vou falar o resto do banheiro, amém, irmã valorosa? Mas nós temos ambição, isso é bom. O problema é que a ambição do mundo tem entrado nas igrejas, sorrateiramente. E quando nós vemos, a distorção da palavra corrobora para isso. Olha que interessante. E conhecerão a verdade, e a verdade vos... A verdade vos... Espera aí, vamos lá. A verdade vos... Ah, bom, agora melhorou um pouco. Meus irmãos, quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Mas como vamos conhecer se não estudamos a palavra? O que diz em Oséias 4,6, que é um texto que eu gosto muito de falar? O povo padece por falta de oração. O povo padece por falta de poder, aleluia. Eu vou contar aqui novamente. Uma vez eu conheci 2 pastores. Eu fui com um pastor amigo meu para um determinado lugar e nós conhecemos 2 pastores. E só que nós chegamos tarde, era em Limeira, já tinha acabado o culto, acabamos nos atrasando, carro abençoado, aleluia, chegamos atrasados. Já tinha acabado o culto, aí acabamos conversando com eles lá, que ele morava na igreja. E aí conversando com eles, estava eles e mais algumas pessoas, e conversando e tal, conversa vai, conversa vem. E de repente esse pastor, vamos fazer uma oração aqui. Eu falei, aleluia. Aí demos as mãos, pastor. E eu estava ali com os olhos fechados, eu falei, aleluia, Jesus. Aí de repente eu escutei assim, eu estou cansado da palavra. Eu quero é poder. Poder! Eu falei, meu Deus. Eu estou assistindo o desenho do Pink Cérebro aqui. Vamos conquistar o mundo. Pastor, me deu um medo, rapaz. Eu falei, que é isso? O cara está cansado da palavra. Fez Jesus. Cansado da palavra, irmão. Aonde? Que poder! Oséias 4,6 fala que o povo padece por falta de conhecimento. Irmãos, devemos preservar o ensino da palavra corretamente. Se nós tivéssemos o interesse, creio muito com certeza, se o pastor não fosse fiel àquilo que Deus tinha colocado no coração deles, ele já teria mudado o propósito. Mas a fidelidade do pastor e da pastora são reconhecidos diante de Deus e não dos homens. E é isso que mais vale. É isso que é o mais importante, meus irmãos. Ser reconhecido diante de Deus e não dos homens. Muitas pessoas hoje têm buscado um reconhecimento humano que não leva a nada. Nossa, olha, você tem uma palavra, aleluia. Sabe o que é isso? É igual quando Jesus fala lá dos escribas e dos fariseus. Sabe a oração que eles fazem lá? Eles já receberam o que eles merecem. Sabe o que eles merecem? Só aplauso. Não merece mais nada. Porque os escribas e os fariseus amavam ficar ali nas esquinas, subir ali. Eu não vou subir aqui não, senão vai quebrar. Amém? Não se preocupe não. Não se assuste. Eles gostavam de ficar ali, né? Não, aleluia e tal.
porque eles gostavam de parecer para as pessoas. Sabe o que Cristo chamou várias vezes os escribas e os fariseus? De sepulcro caiado. Quem já foi no cemitério viu aqueles negócio bonito, rapaz? É um negócio bonito mesmo, né? Tem uns trem meio maluco, né? Dá meio receio, né? Mas é uns negócios bonitos. Pode ser bonito por fora, mas o que tem dentro? Morte. Cheiro mal. Rapaz, uma vez eu estava ali no cemitério e abriram um caixão lá para colocar para aqueles na lateral lá, né? Jesus amado, parece que abriu a porta do inferno. Um cheiro tenebroso. Mas irmãos, isso passa. Isso passa. Olha o que a palavra de Deus nos diz, que fala assim, ó: jamais tires da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças depositei a minha esperança. Salmos, capítulo 119, versículo 43. Não tires de mim, da minha boca, a palavra da verdade, porque eu coloquei a minha esperança naquilo que a tua palavra me diz. Sabe o que a palavra de Deus te diz? Que Cristo morreu por você por amor, e ao terceiro dia ressuscitou, e hoje Ele está à destra de Deus Pai, e que um dia Ele voltará para te buscar. É nessa esperança que devemos colocar a nossa vida. É nessa palavra que devemos colocar a nossa confiança. A nossa vida é muito passageira aqui, meus irmãos. Quando você percebe, você já está com a barba grande, com dois negócios brancos aqui do lado, que parece dois dentes. Quando você percebe, já foi. A nossa vida é muito passageira. E devemos preservar a palavra de Deus na sua essência. E não nesses comichões aí que saem por aí, meus irmãos. A palavra de Deus fala assim: vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Amós, capítulo 5, versículo 10. A gente está vivendo esse tempo que a gente não gosta de quem fala a verdade. Ah não, o pastor, o chicote de Jeová estava muito afiado hoje. Eu não gostei muito dessa palavra. A sandália de Jeová estava muito ardendo nessa noite. Então eu não gostei muito dessa palavra não. A gente está vivendo esse tempo que a gente não gosta de quem fala a verdade. Meus queridos, nós devemos entender que a exortação, a admoestação um ao outro é com amor. Se alguém chega para você e fala determinada coisa, escute. Pare, reflita, no nome de Jesus. E a parte final, que eu peguei, falando muito desse tempo que a gente está vivendo, é a fé. Não é da fé em si, mas da escassez da fé. Tudo isso que nós estamos falando aqui, nós estamos colhendo frutos do que a igreja vem plantando. Quando eu falo igreja, irmãos, eu estou falando no contexto geral. É o que a igreja vem plantando ao longo dos anos. E a escassez da fé é uma delas. Você acredita em Deus? Amém? Aleluia. Opa, tem algumas aí que eu não acredito não, hein? Não levantou a mão? Ah, bom, eu acredito que você acredita sim. Amém? Não é dessa fé que eu estou falando. Em Hebreus fala o que sobre a fé? A fé é a certeza das coisas que não se veem. Você já conseguiu enxergar Deus? Ainda não. Um dia você vai, no nome de Jesus. Amém? Na hora que a trombeta soar, aí você vai. Você vai ver Deus. Ainda você não está vendo. Fala para mim, como acreditar em algo que a gente não viu ainda?
Se a gente fizer uma experiência aqui, você acredita no vento, amém? Você está enxergando o vento aí? Acho que não, né? Ou você tem um dom aí, você é um mutante, eu não estou sabendo. Mas se a gente ligar aqui os ventiladores, você vai sentir o vento. Não é sobre essa fé que eu estou falando. Porque eu sei que você acredita em Deus. Mas a fé que eu estou falando é assim, ó. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É o tempo que a gente está vivendo. Sabe essa fé aqui que está falando? É a fé de confiança. O problema é que hoje nós confiamos mais nas coisas do que em Deus. O problema é que nós confiamos mais hoje no dinheiro que temos do que em Deus. O problema é que nós confiamos mais nos remédios que tomamos. Eu não estou falando para não tomar remédio. Deixa eu deixar bem claro aqui. Você acha que Deus é o homem? Deixa eu ver. Vou inventar um remédio aqui. Do nada? Você acha que quem Deus deu a inteligência para ele criar? A sabedoria. A Bíblia fala lá antigamente, quando eles foram preparar o templo, Deus deu o dom para um fazer aquilo, Deus deu o dom para outro fazer aquilo. O problema é a nossa confiança onde está. Deus não rejeita a medicina, irmãos. Amém? Porque eu já vi uns caras fazer uns negócios aí que só o sangue de Jesus. Uma vez um amigo nosso tinha, como que chama? Diabetes, desde nascença. Ele nasceu com diabetes. Ele se auto-aplicava insulina, pra você ter uma ideia. Andava com aquelas negocinhos lá, berê. E de repente você está conversando com ele, ele que viagem é essa, mano? Meu Deus do céu. Ele tinha esse problema. E ele foi numa igreja e um pregador santo falou que ele estava curado. Nem o nome de Jesus o cara falou. Não, seu problema não é nada não, você está curado. Sabe o que o menino fez? Chegou em casa e jogou fora as insulinas que ele tinha. Adivinha o que aconteceu à noite? Deu uma crise nele, ele quase morreu. O pai não era cristão. Vixe mesmo. Isso deu um rolo, irmão. Que o pai veio com sangue nos olhos atrás da igreja. Com toda a razão. Não é esse tipo de fé, irmão, que eu estou falando. Não é esse tipo de situação. Eu confio em Deus. Eu confio na palavra. Porque é o seguinte. Olha que interessante. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Você entendeu que existe um porquê aqui? Eu quero que carro que é hoje os mais caros aí? Sei lá, nem sei. Um SUV aí da vida aí de 150 mil. Eu quero ele. Aí eu oro, Senhor, o Senhor falou que se eu orar pedindo, o Senhor vai dar. Você só esqueceu de um detalhe, né? Segundo a sua vontade. Segundo a vontade de Deus. Aí o cabra ora para esse carro, pastor, ele não consegue pagar nem o IPVA. O IPVA chega no começo do ano, Sérgio. Salta de alegria. Salta de alegria sim. Tristeza, irmão. Vai pagar um seguro para você ver. Irmãos, é segundo a vontade de Deus e não a nossa. Sabe, irmãos, a gente está vivendo um tempo complicado. Um tempo difícil. E quando nós falamos aqui de exortação uns aos outros, irmãos, é em amor, em alegria. Possa ser que não seja prazeroso no momento, mas aquele versículo nos diz que
porém, lá na frente, você vai colher um fruto de justiça. Pode ser que no momento você não vai gostar, mas é o necessário. A admoestação necessária. É isso que nós precisamos entender, no nome de Jesus. Mas eu queria muito, no nome de Jesus, que você saísse daqui nessa noite entendendo que Deus, Ele te ama. Ele te corrige, mas Ele te ama. Às vezes, a sandália de Jeová dói, mas é gostoso, irmão. Lá na frente só, viu? Na hora não é muito não. Mas é necessário. É necessário para a nossa vida. Eu quero que você saia daqui nessa noite, irmão, entendendo que Deus te ama. E que nós precisamos entender que o grande dia está chegando. E nós admoestamos uns aos outros, no amor de Deus. Amém? Logo depois...